Eu quero ministrar uma palavra para os amados lá no livro de Gênesis, o princípio de tudo, né? O início. Quem sabe hoje é o começo de algo tremendo na sua vida. Quem sabe hoje é o começo que Deus vai entrar no seu lar e vai fazer uma transformação no seu lar. Quem sabe hoje é o início do seu ministério decolar de uma tal forma que vai surpreender a muitos. Quem sabe hoje é o início de algo novo na sua vida, porque Deus tem promessa para você. E eu quero ler com você lá em Gênesis 37, na história de um jovem. Era jovem quando aconteceu. José, filho de Jacó, de Gênesis. A graça mandou a graça e paz para a igreja, viu? Interessante, né? A graça mandando a graça. Então receba aí a graça da graça, né? Amém. A minha esposa chama-se Graça, né? E ela falou: olha, dá a graça, manda a graça e a paz para os irmãos lá. Eu falei: vai ser interessante, a graça mandando a graça e a paz para os irmãos. Os irmãos acharam? Gênesis 37. José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra da peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Aí ele vai dizer assim: essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai, ou seja, tudo que eles aprontavam de errado, José ia lá e contava: olha, pai, eles estão fazendo isso, né? E levavam a má fama, né? Entregava, na verdade, seus irmãos. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Ele fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E diz-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos os rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é esse de que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Glória a Deus. E sonhou José um sonho. Meus queridos, quem de nós nunca teve sonhos
projetos. Quem de nós nunca sonhou? A Bíblia nos dá a promessa que diz que os jovens profetizarão e os velhos sonharão. E quem de nós nunca teve sonhos? Eu tive muitos sonhos, muitos projetos. E grande verdade, irmãos, a maioria dos meus sonhos e os meus projetos já se realizaram. Eu tinha um sonho de casar. Eu orava para o Senhor preparar para mim uma esposa, uma varoa, que fosse companheira. Falava: Senhor, eu sou crente, eu prego a tua palavra, eu prego desde a minha juventude. Procópio também, desde os 13 anos, prega a palavra. E Deus realizou esse meu sonho, me deu uma esposa, e para me deixar mais alegre, o nome dela é Graça. Não podia ser coisa melhor, E muitos dos meus sonhos, meus projetos, Deus tem me concedido, e alguns ainda eu não alcancei, mas eu tenho certeza que aquele que sonha em Deus sempre alcança. Quando os seus sonhos e os seus projetos estão em Deus, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde o Senhor vai realizar. Quem sabe este é o começo, é o Gênesis, o começo em que Deus fará que os seus sonhos se realizem, aquilo que você tem sonhado, aquilo que você tem esperado, aquilo que você tem buscado no Senhor, os sonhos que têm vindo de Deus para a sua vida. Mas quando eu leio a história de José, chamado pelos seus irmãos o sonhador, porque a Bíblia diz que Deus havia dado alguns sonhos para José, sonhos esses que deixaram seus irmãos preocupados, deixaram causar inveja aos seus irmãos, e eles começaram a odiar, a aborrecer José por isso. Quando José se aproximava, eles diziam: olha, lá vem o nosso irmão sonhador, esse menino sonha demais. Você viu o sonho que ele teve? Você viu o que ele sonha alcançar? E cada sonho que José tinha, cada sonho que ele contava para os seus irmãos, mais despertava a inveja dos seus irmãos. E eu, lendo esse texto, eu vi 3 fatos que despertam a inveja no coração das pessoas. Favoritismo desperta inveja, porque a Bíblia diz que Jacó amava mais a José do que aos outros filhos. Não, eu creio que não chegava ao ponto de Jacó não amar os seus filhos, mas Jacó tinha um carinho especial por José, porque era filho da sua velhice. Ele, Benjamim, era filho da mulher que ele amava, e foi fruto da sua velhice, e Jacó envelheceu, e nasceu ali José e Benjamim. Então a Bíblia diz que José amava mais José, Jacó amava mais José do que os outros filhos. E o favoritismo desperta inveja. Eu me lembro uma certa vez que, quando nós chegamos na Assembleia de Deus, o Procópio tinha 14 anos e eu tinha de 18 para 19, e o Procópio com 14 anos, nós chegamos e um presbítero que levou a gente falou: olha, pastor Maceió, dá uma oportunidade para esse jovem aí, Procópio, o menino prega, ele prega bem. Aí o pastor Maceió, no dia no culto, chamou o Procópio e falou: olha, traz uma palavra para esses obreiros aí. Mais de 400 obreiros na igreja, no ensinamento para os obreiros, nós estávamos lá, e o Procópio trouxe uma palavra que sacudiu a igreja. O pastor falou: da onde vem a sabedoria desse menino? Só que isso despertou a inveja, porque o favoritismo desperta a inveja.
O que Deus tem na sua vida, meu querido, às vezes despertará a inveja dos outros. Favoritismo, destaque, né? E percepção de crescimento. Essas três coisas despertam a inveja. Destaque. Quando Deus começar a destacar você, quando Deus começar a te usar, talvez irá despertar inveja em outras pessoas. E quando o Procópio começou a pregar, e eu lembro que uma vez ele pregando, um pastor de campo veio, tomou o microfone da mão dele e falou: senta aí, moleque, quem é você para pregar desse jeito para obreiro? E o Procópio sentou, né? Eu cheguei para ele e falei: Procópio, se Deus nos chamou, Deus vai nos honrar um dia, né? E hoje estamos aqui, né? Procópio esteve ministrando, ainda está ministrando. Eu estou ministrando, já não sou mais aquele jovem de 19 anos, Procópio já não é mais aquele menino de 14 anos. Deus nos deu sonho, nos deu projeto, e hoje nós estamos aqui. Porque Deus, quando começa um projeto, Ele termina o projeto. Deus, quando começa algo na sua vida, Ele vai terminar, porque não há nada impossível para Deus. Talvez as pessoas olham para você e dizem: olha, não vai dar em nada. Quando eu vejo esses jovens louvando a Deus aqui na mocidade aqui, no Ministério de Louvor, eu me lembro também que um dia eu fui jovem, mas o tempo passa, e todos os meus sonhos que eu tive dentro da obra de Deus, olhando os pregadores, eu falava: Senhor, um dia eu vou pregar também, como esses irmãos aí que pregam. Meu querido, quando os seus sonhos vêm de Deus, o Senhor cumpre o que Ele prometeu. Eu me lembro uma certa vez que uma irmã teve um sonho e falou: olha, jovem, eu vi você assentado num púlpito cheio de pastores, e quando você olhava assim, você dizia: olha, o meu lugar não é aqui, você queria descer. E ela falou: e eu vi um anjo com uma vara, que quando você se levantava, o anjo metia a vara no seu pescoço e segurava você sentado na cadeira, e você tentava sair. E eu olhei para ela e falei: como ela sabe disso? Eu tinha acabado de fazer isso, quando o pastor me deu a oportunidade para sentar junto com os pastores, né? Me consagrou ao diaconato. E quando eu olhei ali, eu tive medo, eu olhei para aqueles homens, eu falei: o meu lugar não é aqui. E eu levantei e desci. E a irmã profetizou isso para mim, disse: jovem, Deus vai te colocar lá de novo, e ai de você se sair de lá. Porque, meu querido, quando Deus tem promessa na sua vida, Deus tem plano na sua vida, não há quem possa impedir os planos de Deus na sua vida. E aquilo que Deus sonhou para você, vai realizar, porque Deus, Ele faz aquilo que Ele tenta fazer, porque não há nada impossível que Deus não possa fazer, ainda mesmo que a situação mostre ao contrário, aquilo que Deus determinou, Ele vai fazer. Então José, ele era um menino de 17 anos de idade, né? E Deus deu sonhos para ele, e ele contou os sonhos para os seus irmãos, e ele estava lá pastoreando as ovelhas junto com seus irmãos, quando ele conta o sonho, ele diz: olha, nós estávamos no campo, na seara, e nós estávamos colhendo feixe, e o meu feixe se põe de pé, e os seus feixes também se põem, mas tem um negócio: os seus feixes se inclinam para o meu feixe. E os irmãos olharam para ele, quer dizer que nós nos inclinaremos para você, e começaram a aborrecer José. Então, o favoritismo, o destaque e a percepção de crescimento desperta inveja em alguns.
Porque as pessoas não entendem o trabalhar de Deus na sua vida. As pessoas não entenderam o trabalhar de Deus na minha vida. As pessoas, aqueles obreiros, não entenderam o trabalhar de Deus na vida do meu irmão. Mas o que Deus projetou para nós, Deus fez, porque Ele é Deus e a vontade dEle é a que prevalece. Por isso que eu estou aqui esta noite pregando a palavra para vocês, porque aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar. Aquele que começou a obra na sua família, Ele vai terminar. Aquele que começou a obra na sua vida, na vida dos seus parentes, Ele vai terminar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E Jacó, para piorar a história, Jacó pega e dá uma túnica de linho fino para o menino, toda colorida. Parece que Jacó queria que o menino já fosse visto de longe. Então, quando Jacó dizia: olha, vai ver lá que os seus irmãos estão aprontando, traz notícia dos seus irmãos para mim, porque a Bíblia diz que José levava a má fama dos irmãos para o seu pai. Quando eles aprontavam, José, quando chegava em casa, dizia: pai, eles fizeram isso, isso e isso. E Jacó repreendia os seus filhos, e por isso os seus irmãos o aborreciam, o odiavam. E Jacó fez a túnica de linho, toda colorida, significando destaque, e nenhum dos outros irmãos ganharam aquela túnica. E quando via José se aproximando, olhando eles de longe, porque trazia destaque, eles olhavam de longe e diziam: lá vem o sonhador. Talvez as pessoas olhem para você, e por você estar no Evangelho, diz: olha, sonha demais, sonha que Deus vai abrir a porta, sonha que Deus vai salvar o marido, sonha que Deus vai fazer uma obra no meio da sua família. Olha, lá vem os sonhadores, sonham que vão morar no céu, sonha que Jesus está presente. Meu querido, mas nós vivemos mais do que um sonho, porque nós sabemos que aquele que começa a boa obra, Ele é suficientemente poderoso para realizar tudo aquilo que Ele tem colocado no nosso coração e tem projetado em nós como os sonhos de Deus. E José continuou sonhando, e toda vez que ele sonhava, ele contava para os seus irmãos, porque José, meu querido, não tinha medo dos seus sonhos. Ele não tinha medo do que os seus irmãos iam pensar, ele não tinha medo do que os seus irmãos diziam, mas José sabia que esses sonhos, quando são sonhados em Deus, eles se tornarão reais, porque o seu projeto, meu querido, quando está em Deus, não dá errado. O seu projeto, quando está em Deus, não vai a pique. O seu projeto, quando está em Deus, os seus sonhos não corre para um mar morto, mas corre para um rio que mana água viva na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E não importa o que os outros dizem, não importa o que os outros falem, não importa o que os outros pensem, o que importa é o que o Senhor diz. E se o Senhor diz, e se o Senhor disse que vai fazer, Ele vai fazer. Glória a Deus. E eu, analisando essa passagem de José, eu vi que a inveja também provoca três desequilíbrios: moral, social e emocional. A inveja dos irmãos de José, na verdade, elas provocaram três desequilíbrios na vida de José. O desequilíbrio moral, porque eram seus irmãos. Como pode os irmãos venderem o outro irmão? Irmãos que deviam cuidar, irmãos que deviam proteger, irmãos que deviam estar unidos. Aí provoca o desequilíbrio moral.
Talvez José, quando os irmãos deles intentam matá-lo, depois desiste de matá-lo, fala: matar não, vamos, tem uma cisterna aqui, vamos lançar ele dentro dessa cisterna e deixar lá. Como? Irmãos que matam irmãos, como irmãos que não falam com irmãos, como irmãos que odeiam irmãos, como irmãos que olham para um jovem pregador que está começando a sua carreira no ministério, tem inveja e tenta barrar o seu ministério. Irmãos que deviam ajudar a crescer, irmãos que deviam proteger, irmãos que deviam orar. É por isso que a Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Meu querido, é como o óleo precioso que corre pela barba, esse óleo que eu falei, pela barba de Arão, está na cabeça, desce pela barba e vai correr na orla do seu vestido. Fala do Espírito de Deus que esteve aqui esta noite, envolveu essa igreja na hora do louvor. Rabacarabachou, o Espírito de Deus que nos revela e nos dá sonho e nos dá certeza que esses sonhos se tornarão realidade, porque Ele é Deus e operando Ele, quem impedirá? E o desequilíbrio moral: como pode um irmão odiar outro irmão? Como pode os irmãos se reunir, 11 irmãos mais velhos, 10 irmãos mais velhos na verdade, se unirem e chegarem num acordo e dizer: vamos dar cabo desse sonhador, porque ele pensa que vai ser melhor do que nós. Aí o irmão, na ministração do louvor, ele disse: nós vivemos uma época que as pessoas querem ser melhores do que os outros, querem ser melhores pregadores, melhores cantores, e muitas vezes a inveja tem tomado conta de muitos. Às vezes o pregador traz a mensagem, a crítica vem, não porque não entendeu, mas às vezes por causa de inveja. Mas que nós, meus irmãos, possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus, e como diz a palavra de Deus, que nós possamos nos amar e sermos como um rio de bênção para aquele que está precisando de ouvir uma palavra de vida e de fé, e que nós possamos nos unir como igreja, como família, para que possamos levar a palavra de Deus para aqueles que estão perecendo sem conhecer o Senhor Jesus. E o desequilíbrio social, quando eles não pensam na família, quando eles não pensam que o que eles fizeram causou algo tremendo no meio da família. Quantas vezes nós vemos igreja rachar, quantas vezes nós vemos irmãos virando cara um para o outro, quantas vezes nós vemos irmão, eu falo isso porque na minha igreja também às vezes é assim, meu querido, nós vemos irmãos que não falam com o irmão, e eles não percebem que isso traz algo ruim para a igreja. Parece que a igreja não cresce, parece que a igreja não vai, e quando o pastor vai ver, o mal já está acontecendo, e eu chamo para conversar às vezes na minha sala, e eu falo: como é que vocês fazem isso? Vocês não sabem que vocês têm que se amar? Vocês não sabem que o amor cobre tudo? Você não sabe que o amor cobre o defeito? E se tiver amor, as coisas andam. Se não tiver, não adianta falar línguas estranhas, não adianta profetizar, não adianta entregar vossos corpos para ser queimado, porque se não tiver amor, é como
metal que tine e o sino que ecoa. Vocês estão loucos? E nós vemos isso, porque eles não veem que às vezes a inveja traz algo social no meio da igreja. E eu falo igreja porque às vezes, meus queridos irmãos, nós vemos mais isso dentro da igreja do que fora da igreja. Mas eu espero que aqui nessa igreja não aconteça isso, porque se acontecer, o Senhor está falando com você essa noite, que o salmista Asaf, quem já leu o Salmo 73, você vê lá que Asaf está prestes a cair, quando Asaf diz: bom, verdadeiramente bom é o Senhor. Asaf diz: Deus é bom mesmo, verdadeiramente Deus é bom, mas o problema está em mim. Quanto a mim, eu quase vacilei o meu pé. Aí ele vai dizer: por quê? Porque eu tinha inveja do pecador, eu tinha inveja do ímpio. E Asaf vai contar a história, porque aí você vai estudar a vida de Asaf, você vai ver que nessa época a mulher de Asaf estava em cima de uma cama, e Asaf ia para o templo no seu turno, lá louvava a Deus. Quando voltava para casa, encontrava a sua mulher doente, e ele dizia: em vão eu tenho servido a Deus, porque eu sirvo a Deus, eu vou ao templo, eu componho os hinos, eu louvo a Deus no templo, mas quando eu chego em casa, eu encontro a minha mulher em cima de uma cama, doente, e eu olho para o ímpio parece que não tem aperto. Meu querido, mas eu quero dizer para você, que o Deus que você serve, Ele vai mudar a história da sua família, Ele vai mudar a história da sua casa, Ele vai mudar a história da sua vida. Aparentemente, às vezes você vem à igreja, participa do culto de quarta, do culto de domingo, e às vezes chega em casa, parece que as coisas não mudam, mas eu quero te dizer, meu querido, aparentemente, porque você tem um Deus que opera o impossível, e não tem coisa impossível para que Deus não possa fazer. E a inveja dos irmãos de José provocaram outro desequilíbrio emocional. Você imagine o que é no coração de um jovem de 17 anos, ser vendido como escravo pelos seus irmãos, levado como escravo a uma terra estranha, é comprado como escravo, vai morar na casa de um homem chamado Potifar. Aí quando pensa que está tudo bem, de repente as coisas mudam, é lançado no cárcere. E você imagina o que é tudo isso no coração, emocionalmente no coração de um crente. Meu querido, porque quantas vezes eu já fui ferido emocionalmente? Quantas vezes já me feriram? Quantas vezes já bateram o prego no meu coração, que quando arrancaram o prego, a marca ficou. Eu me lembro uma vez que um pai, ele percebeu que o temperamento do filho, o filho estava explodindo, qualquer coisa que falava para o filho dele, ele já explodia, gritava com as pessoas, e o pai atento, porque Deus está sempre atento, meu querido. Deus nunca perde o controle das coisas, tudo está no controle de Deus, os seus sonhos, os seus projetos. E esse pai, percebendo que o filho, qualquer coisa, o filho perdia a paciência, e esse pai sempre atento, chama o filho e fala: filho, nós temos um celeiro longe, aí ele pegou uma tábua, 10 pregos e um martelo. Falou: você vai lá no celeiro. Pai, mas é longe. Não, você vai lá
e com um desses pregos você fixa essa tábua que eu te dei lá no celeiro. E você vai fazer o seguinte: cada vez que você perder a paciência, cada vez que você vê que você vai ficando nervoso e você perder a paciência, você vai até o celeiro e prega um desses pregos naquela tábua. Aí ele foi, fixou a tábua lá com um dos pregos, sobraram 9. E toda vez que ele ia ficar nervoso, ele lembrava que o pai falava, ele ia lá e batia. Os primeiros pregos, ele afundou tanto na madeira, ele bateu com raiva. Aí o segundo ele bateu, o terceiro, depois ele percebeu que o celeiro era longe, dava trabalho ir até lá. Aí que ele começou a fazer? Ele começou a controlar o seu temperamento. Aí ele volta para o pai depois de um tempo e fala: olha, pai, eu bati alguns pregos naquela madeira, mas sobrou alguns, né? Aí o pai dele olha e fala assim: olha, agora vai lá, tira os pregos da madeira que você bateu e tira a madeira e traz aqui para mim. Ele falou: pai, mas eu não vou mais lá no celeiro bater prego. Não, vai lá e tira a tábua e traz para mim os pregos e a tábua que eu te dei. Ele foi lá e com muito custo, porque ele tinha batido os pregos tão fundo que deu trabalho para ele tirar os pregos. Ele trouxe para o pai contente a madeira furada pelos pregos que ele bateu, os pregos às vezes torto, porque deu trabalho, entortou os pregos. E quando ele deu para o pai falou: senta aí agora. Falou: filho, não importa quantos pregos você bate na madeira, não importa quantos pregos você arranque, a madeira ficará marcada pelo resto da vida. O que eu quero dizer com isso? Teve pregos, meus queridos, que bateram no meu coração, que causou um trauma emocional na minha vida, que às vezes mesmo a pessoa chegando e falando me perdoa, arrancando esse prego, eu fiquei marcado pelo resto da vida. E às vezes eu estou meio pensativo, tem coisas na minha vida que eu não gosto nem de pensar o que fizeram comigo. Pastores, irmãos que deviam me proteger, me aconselhar, não, bateram pregos tão fundo no meu emocional. O prego foi arrancado, mas a marca ficou para o resto da vida, meu querido. Mas eu venci os traumas, eu venci, porque o Senhor sempre esteve comigo, porque o Senhor sempre esteve abençoando a minha vida, e o Senhor, Ele tinha me dado sonhos, que eu sabia que o Senhor ia realizar. E às vezes, meu querido, nós não percebemos que, às vezes as pessoas causam traumas moral, social, desequilíbrios na nossa vida. Mas o interessante é que quando eu olho para a vida de José, e eu vejo que José sonhou sonhos de Deus, e quando eu olho para a vida de José, eu falo: será que vale a pena sonhar sonhos de Deus? Será que valeu a pena para José sonhar esses sonhos? Foi vendido pelos seus irmãos, foi escravo, morou na casa de Potifar, depois a mulher de Potifar deu em cima dele, ele resistiu à tentação, e a mulher mentiu, falou: olha, esse homem que você colocou para administrar a sua casa, deu em cima de mim. E Potifar mandou lançar ele no cárcere, e no cárcere ele começa a revelar sonho dos outros, né? Ele revela o sonho dos eunucos, que conta o sonho para ele, né? E olha, eu tive um sonho. E José, resumindo: olha, você vai voltar na presença de Faraó, mas você lembra-te de mim quando você estiver lá. Outro diz: olha, o seu sonho é que Faraó vai cortar sua cabeça. E ele começa a revelar sonho dos outros. E os meus sonhos? Meu querido, é tão bom quando eu conto o testemunho dos outros,
Quando alguém conta o testemunho, pastor Beno, olha, aconteceu isso na minha vida, e às vezes eu conto para os irmãos. Eu me lembro de uma mulher que eu estava na igreja Maravilhas de Jesus, pastor Gilvan, e uma mulher, ela entra na igreja, ela fala, eu quero falar com o pastor, né? No meio do culto, a igreja Maravilha de Jesus cheia, lotada a igreja, e se eu não me engano o Procópio estava lá também, e essa mulher chega e falou, pastor, eu quero contar um testemunho, e o pastor para o culto e fala, para ela subir lá, ela conta, ela diz assim, olha pastor, eu estava no hospital alguns dias atrás, e meu filho estava morrendo, só estava ligado nos aparelhos, e o médico me chamou e disse, olha, não tem mais o que fazer, seu filho veio a óbito, o cérebro parou, os aparelhos já não estão dando mais conta, você vai para casa, pega os documentos dele, né, e volta para cá, porque não tem mais o que fazer. E ela pega um táxi e de repente ela passa em frente à igreja Maravilhas de Jesus. Quando ela entra na igreja, esse pastor que deu a oportunidade para ela, o pastor aponta para ela e fala assim, ó, assim diz o Senhor para você, mulher, você que acabou de entrar, volta lá que o Senhor mudou a sentença. Quando ela volta para o hospital, o filho dela já estava de pé. E ela falando para o pastor, e o pastor, eu fiz isso? Quando? Quando eu entrei aqui, o Senhor profetizou para mim. Eu não me lembro. Ele olhou para a esposa dele e falou, e se Deus não cumpre o que eu falei? Mas não há nada impossível que Deus não possa fazer. E é esse Deus de impossível que nós estamos aqui diante da presença dele. O que é que você quer que ele faça? O que é que você acha que é impossível para a sua vida? Hoje eu estava pregando lá na firma, nós estávamos pregando lá na firma, e um jovem dizia, pastor, não adianta, não tem mais jeito para mim, minha mulher foi embora, levou minha filha, né? E eu ministrei sobre a passagem da multiplicação dos pães, depois ele chorou, e eu falei para ele, Cícero, tem jeito para você ainda, tem um Deus que dá jeito na sua vida. Se você permitir esse Deus entrar na sua vida hoje, ele vai mudar a sua vida. E eu garanto que sexta-feira, quando eu estiver fazendo culto lá, o Cícero vai estar lá e vai dizer, olha, Deus mudou a história da minha vida, porque não há nada impossível que Deus não possa fazer. E quando eu vejo os sonhos de José, para encerrar, José sonhou aqueles sonhos todinho, e os sonhos vinham de Deus. Meu querido, se o sonho vem de Deus, Deus se responsabiliza pelos sonhos que você sonhar. Deus está no controle da sua vida. Se o que você tem sonhado vem de Deus, pode ter certeza que Deus vai fazer o que Ele tem colocado no seu coração. Mas os sonhos de Deus, Ele pode chegar, as promessas de Deus, ela pode chegar na nossa vida de uma forma fácil ou por um caminho aparentemente difícil. Não importa de que jeito vem, importa que Deus está no controle, e o Deus do impossível, meu querido, Ele está no controle da sua vida. Por isso, meu querido, que há 50 anos eu sirvo a esse Deus tremendo, e eu nunca vi Deus deixar de cumprir aquilo que Ele falou. A minha mãe morreu, eu tinha 7 anos de idade, quando a minha mãe morreu, e o único rosto que eu lembro da minha mãe, foi uma vez que ela estava ensinando o Salmo 124, e ela grudou na minha orelha, porque eu pequeno,
correndo de um lado para o outro, e ela, mesmo com o câncer, ela sentava a gente na cama e ela abria a Bíblia e ensinava para nós. E ela dizia: mesmo que eu morra, o Senhor vai cuidar de vocês. E eu me lembro uma vez que ela pediu para os médicos, antes de morrer, a minha mãe pediu para os médicos e falou: eu quero ver meus filhos pequenos, porque nós éramos em 12, né? Aí ela queria ver de mim para baixo, né? Aí ela falou: eu quero ver meus filhos pequenos. E ela nos deixaram a gente entrar, nós ficamos em volta dela, ela olhou para nós e ela disse: olha, o anjo do Senhor, ele apareceu para mim essa manhã. E ele disse: Débora, despeça dos seus filhos, porque você vai partir. E ela nos abençoou e ela leu para nós o último salmo que ela nos ensinou, Salmo 124. Se eu não me engano, é: levantai vós portas, vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? E ela disse, repita: o Senhor dos Exércitos, esse é o Rei da Glória. Uma mulher com câncer, nos últimos momentos de vida, ainda nos ensinou um salmo da palavra de Deus, e disse: eu morro, mas o Senhor vai cuidar de vocês. E ela chama minha irmã Simone, com 12 anos de idade, e ela disse para minha irmã Simone, ela disse: você está vendo esses meninos aqui, pequenos? A minha irmã tinha 12 anos de idade. Ela disse: hoje o Senhor está colocando no seu coração amor de mãe por eles. Até hoje a Simone vai na minha casa e me dá puxão de orelha. E ela pensa que é minha mãe, né? E minha mãe disse para ela: você vai cuidar dos seus irmãos, e o Senhor vai preparar um pastor para você casar, e você vai ser feliz. A minha irmã é casada com o pastor Antônio. Estava com câncer. Meu cunhado estava com câncer terminal na garganta. A minha irmã me chamou um pastor, e nós fomos lá, oramos. Meu cunhado está lá trabalhando. E os médicos falaram: o câncer sumiu, porque não tem coisa impossível para o nosso Deus. E é esse Deus, meu querido, que você está ouvindo nesta campanha. Se você, meu querido, crer nesta palavra, você vai ver o que Deus vai fazer no meio da sua família. Porque, meu querido, não tem nada impossível que Deus não possa fazer. Esse Deus que curou o meu cunhado, os médicos falaram: olha, não tem mais o que fazer. E minha irmã olhou para o médico e falou: Deus vai curar o meu marido. O médico falou: não tem, o câncer já pegou o esôfago dele todinho e já está descendo, né? Pegou alguns órgãos. E a minha irmã disse: não, o meu Deus vai curar o meu esposo. E vai ver o pastor Antônio, qualquer dia eu vou trazê-lo aqui, né? E ele vai dar uma saudação aqui, com aquela língua que ia cair. Sabe por quê, meu querido? Porque o Deus do impossível tem feito coisas grandes no meio da nossa família. Amém, meus queridos?